Hoje eu quero propor uma pergunta que parece simples, mas não é. Um afastamento pode ser tratado como um caso individual. Dois afastamentos, em setores diferentes, no mesmo período, acompanhados de aumento de rotatividade, já exigem outra pergunta. Estamos diante de situação isolada ou de um padrão que a organização ainda não reconheceu? A atualização da NR1 parte exatamente dessa mudança de olhar. A meta, o protocolo, a escala de plantão têm função organizacional legítima. Nenhuma estrutura opera sem eles e não deveria operar. Esses instrumentos, porém, exigem mediação, espaço de escuta, ajuste de estrutura e canais capazes de registrar o sinal antes que ele se transforme em dano. É nesse ponto que entra a avaliação ergonômica preliminar. Ela caracteriza exigências da atividade, conteúdo das tarefas e relações de trabalho, produzindo os registros que alimentam o inventário de riscos e o programa de gerenciamento de riscos. A pergunta é o que a organização identificou, registrou e decidiu fazer diante do que apareceu. Essa mudança ajuda a compreender uma distinção importante. O sinal aparece sozinho. Um afastamento, uma queda de produtividade, uma reclamação recorrente, um comentário de corredor. O padrão aparece quando esse sinal se repete, se distribui entre setores ou permanece ao longo do tempo. E o critério aparece quando a organização decide como interpretar essa repetição. O critério permite compreender o significado da repetição e definir se ela exige intervenção organizacional. É ele que transforma ocorrências dispersas em informação capaz de orientar decisões. E é aqui que surge a pergunta que sustenta o método que trago para esse espaço. Essa decisão trata as pessoas como sujeitos de direito, com escuta registrada e considerada no processo decisório, ou como instrumentos de resultado. A análise dos casos que chegam ao judiciário revela um padrão recorrente. Quando o risco não é reconhecido em tempo adequado, a discussão deixa de ser apenas de gestão. O nexo entre trabalho e adoecimento passa a ser examinado a partir dos registros produzidos pela organização e, muitas vezes, da ausência deles. Os processos revelam o que aconteceu com o trabalhador e como a organização reagiu aos sinais que recebeu, quais critérios utilizou e quais decisões documentou. É esse mecanismo que examino na carta desta semana. Como um relato se transforma em dado? Como um dado se transforma em critério? E como o critério orienta uma decisão que poderá ser examinada no futuro? O percurso antes do processo foi estruturado exatamente para essa etapa anterior ao conflito, reunindo os instrumentos e documentos que tornam esse reconhecimento rastreável. Porque o sinal aparece primeiro, a decisão aparece depois, e entre os dois existe um percurso.